Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Essa nossa jornada aí de 2024, com o objetivo de que tem por objetivo, né, nos preparar para a chegada dessas frequências luminosas mais intensas que já estão invadindo o nosso planeta, tá bom? Ontem nós terminamos a lição 50, hoje nós estamos no 51º dia do nosso treinamento e vamos começar a nossa primeira revisão. Então eu vou ler aqui a introdução, porque o texto do livro que está nos acompanhando é sobre essa introdução, e depois a gente passa para a leitura da lição 51 propriamente dita, tá? Revisão 1, introdução. A partir de hoje, teremos uma série de períodos de revisão. Cada um deles abrangerá 5 das ideias já apresentadas, começando com a primeira e terminando com a 50ª. Haverá alguns comentários curtos depois de cada uma das ideias que deves considerar na tua revisão. Nos períodos de prática, os exercícios devem ser feitos como será indicado a seguir. Começa o dia lendo as 5 ideias, incluindo os comentários. Depois disso, não é necessário seguir nenhuma ordem em particular ao considerá-las, embora cada uma deva ser praticada pelo menos uma vez. Dedica 2 minutos ou mais a cada período de prática, pensando sobre a ideia e os comentários relacionados depois de lê-los. Faze isso com a maior frequência possível durante o dia. Se qualquer uma das 5 ideias te atrair mais do que as outras, concentra-te nela. Porém, certifica-te de revisar todas mais uma vez no final do dia. Não é necessário incluir literal ou minuciosamente os comentários que se seguem a cada ideia nos períodos de prática. Em vez disso, tenta enfatizar o tema central e pensa nele como parte da tua revisão da ideia com a qual a lição se relaciona. Depois de ter lido a ideia e os comentários relacionados, os exercícios devem ser feitos com os olhos fechados e quando estiveres sozinho e num lugar quieto, se isso for possível. Isso é enfatizado para os períodos de prática no teu atual estágio de aprendizado. Contudo, será necessário que aprendas a não precisar de nenhum cenário especial para aplicar o que tens aprendido. Necessitarás mais do teu aprendizado em situações que pareçam transtornar-te do que naquelas que já parecem ser calmas e quietas. O propósito do teu aprendizado é fazer com que sejas capaz de trazer a quietude contigo e de curar a aflição e o tumulto, né? Que eventualmente nós possamos estar experimentando durante o nosso dia. Isso não é feito evitando-os e buscando um refúgio de isolamento para ti mesmo. Ainda aprenderás que a paz é parte de ti e só requer que estejas presente para abraçar qualquer situação em que te encontres. E finalmente aprenderás que não há limites quanto ao lugar onde estás. Portanto, a tua paz está em todos os lugares, assim como tu. Notarás que para os propósitos da revisão, algumas das ideias não são dadas exatamente na sua forma original. Usa-as tal como são dadas aqui. Não é necessário voltar às declarações originais, nem aplicar as ideias da forma sugerida então.
né? Lá, quando a gente fez as lições. Agora, estamos enfatizando as relações entre as 50 primeiras ideias que abordamos e a coesão do sistema de pensamento ao qual elas estão te conduzindo. Então, aqui, o que Jesus está fazendo, ele está nos mostrando como ele constrói elos nessa corrente chamada Livro de Exercícios de um Curso em Milagres. Então, nós vamos ter pelos próximos 10 dias a revisão das nossas 50 primeiras lições, 5 lições por dia. E essas 5 lições estão devidamente encadeadas, tá bom? E na revisão, isso fica muito claro pra gente. E é muito legal. Então, não despreze o período da revisão. Pratique, tá? Minuto que o Aslan quer entrar. Então, vamos lá. Lição 51. A revisão para o dia de hoje abrange as seguintes ideias. Lição 1. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. A razão disso ser assim é que eu vejo o nada e o nada não tem significado. É necessário que eu reconheça isso para que possa aprender a ver. O que penso que vejo agora está tomando o lugar da visão. Tenho que abandonar isso compreendendo que não tem significado, para que a visão possa tomar o seu lugar. Lição 2. Eu tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim. Eu tenho julgado tudo o que contemplo, e é isso, apenas isso, que eu vejo. Isso não é visão. É meramente uma ilusão de realidade, porque os meus julgamentos têm sido feitos bem à parte da realidade. Estou disposto a reconhecer a falta de validade dos meus julgamentos, porque quero ver. Os meus julgamentos têm me ferido e não quero mais ver de acordo com eles. Lição 3. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Como poderia compreender o que vejo se o tenho julgado de forma equivocada? O que eu vejo é a projeção dos meus próprios erros de pensamento. Não compreendo o que vejo porque é incompreensível. Não há sentido em tentar compreendê-lo, mas tenho todos os motivos para abandonar isso e dar espaço ao que pode ser visto e compreendido e amado. Eu posso trocar o que vejo agora por isso, apenas estando disposto a fazê-lo? Não é essa uma escolha melhor do que aquela que eu fiz anteriormente? Lição 4. Esses pensamentos não significam coisa alguma. Os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, porque eu estou tentando pensar sem Deus. O que chamo de meus pensamentos não são os meus pensamentos reais. Os meus pensamentos reais são aqueles que penso com Deus. Não estou ciente deles porque tenho feito os meus pensamentos para tomar o seu lugar. Estou disposto a reconhecer que os meus pensamentos não significam coisa alguma e a abandoná-los. Escolho que sejam substituídos por aquilo que tensionavam substituir. Meus pensamentos são sem significado, mas toda a criação está nos pensamentos que eu penso com Deus. Toda a criação, né? Então, tudo que é verdadeiro está nos pensamentos que eu penso com Deus. Por fim, a lição 5. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino, porque estou constantemente tentando justificar os meus pensamentos. Estou constantemente tentando fazer com que sejam verdadeiros. Faço com que todas as coisas sejam minhas inimigas,
para que a minha raiva seja justificada e os meus ataques autorizados. Ao lhes conferir esse papel, não reconheci o quanto tenho usado equivocadamente todas as coisas que vejo. Tenho feito isso para defender um sistema de pensamento que tem me ferido e que eu já não quero mais. Estou disposto a abandoná-lo. Essas 5 lições aqui, na verdade as 40 primeiras lições, né? Mas essas iniciais, talvez até a 20, a 25, nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim. Eu não compreendo nada do que vejo. Esses pensamentos, que são os pensamentos da mente do ego, não significam coisa alguma. E eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Essas 5 lições, elas deixam claro pra gente que a gente tá num mundo virtual. Que isso aqui, que nós chamamos de realidade, na verdade é uma realidade virtual. Um holograma extremamente sofisticado. Nós cheiramos, nós sentimos, nós ouvimos, nós vemos, nós cheiramos, né? Mas isso aqui já é uma realidade virtual. É disso que Jesus está falando, tá? Muito bem. Isso aqui já é a Matrix, já é o metaverso, tá? A nossa consciência, ela foi espremida para que nós possamos ter essa experiência e esse corpo, o seu corpo, o corpo do seu vizinho, são os nossos avatares de jogo, tá? Essas lições falam exatamente disso. Então, elas são os primeiros passos para a gente desconstruir o sistema de pensamento do ego, que é o que faz com que nós não estejamos conscientes de que nós já estamos dentro de um jogo de videogame. Só de eu falar isso, você já entra no observador. Né? E aí eu já posso, nesse momento, me observar gravando um vídeo para os meus alunos. Ó, eu já saí do corpo e eu já tô lá atrás, no observador. É isso que todas as práticas espirituais têm como objetivo. Tirar a gente da ilusão, do mundo de Maia, tá bom? Então, nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu tenho dado tudo o que vejo, todo o significado que tem para mim. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Esses pensamentos não significam coisa alguma. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino, tá bom? Muito bem. Muito bem, meus amores. Agora a gente passa para a leitura do livro, a Workbook Companion, tá? E ele vai comentar as lições, a introdução às lições 51 a 60, tá? Na primeira revisão, o 3º e o 4º parágrafos, né, dessa introdução que eu acabei de ler, apresentam a teoria da prática que é útil na compreensão dos motivos pelos quais o livro de exercícios está estruturado da forma como está. De fato, os parágrafos implicam que há uma grande importância na estrutura em si mesma, que vai sendo modificada à medida em que nós progredimos nas nossas práticas, na nossa prática. 5 graus de estrutura são identificados aqui. E eles se movem de uma estrutura, de algo muito altamente estruturado para quase nenhuma estrutura. Então, o primeiro nível, que é o altamente estruturado, com uma configuração muito formal. No início do nosso estudo, o curso recomenda uma prática altamente estruturada,
com atenção a certas formas. As lições iniciais do livro de exercícios se estendem muito, né, nessa teoria para explicar os detalhes específicos concernentes a como a lição deve ser praticada. Nessa revisão, por exemplo, nos é dito que nós não precisamos rever os comentários depois de cada um dos 5 pensamentos diários em grandes detalhes. Em vez disso, temos que nos focar no ponto central e pensar sobre ele, permitindo que as ideias relacionadas venham até nós da mesma forma como nós temos feito nas lições recentes. Adicionalmente, nos é dito que os exercícios devem ser feitos com os olhos fechados e quando você estiver sozinho, num lugar quieto, se possível. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui quando eu digo que a instrução presta atenção na forma. A instrução detalha onde nós devemos estar. E especificamente, né, num lugar quieto, e especificamente o que nós devemos fazer com os nossos olhos. A lição adiciona que esse tipo de instrução é enfatizado por períodos práticos no seu estágio, por períodos de prática, no seu estágio de aprendizado, o que obviamente é compreendido como sendo o estágio do iniciante, tá? Então nós estamos aqui revisando as nossas 5 primeiras lições. Começamos lá no dia 1º de janeiro. A ideia por trás deste tipo de instrução parece ser que no estágio inicial nós precisamos de estrutura. Nós precisamos de quietude física e de estarmos sós. Nós precisamos fechar os nossos olhos para desligar as distrações, porque as nossas mentes ainda não foram suficientemente treinadas para ignorar as distrações sem que façamos isso, né? Nós estamos treinando a nós mesmos para termos paz interior. E no início é útil encorajar esse estado mental, organizando, né, arranjando, fazendo arranjos no nosso ambiente, né, antes da nossa prática. 2. É uma prática sem uma configuração especial. Como adiantamos, será necessário abrir mão da configuração formal e da estrutura, de modo que nós possamos aprender a não requerer configurações especiais nas quais aplicaremos aquilo que aprendemos. Inicialmente, para encontrar a paz nas nossas mentes, precisamos de um lugar quieto, precisamos fechar os nossos olhos. Mas à medida em que prosseguimos, a intenção é que comecemos a aplicar as nossas instruções de aprendizado em situações que aparentem ser desafiadoras, né? Que estejam nos transtornando. No fim das contas, onde a paz é mais necessária? Obviamente, ela é mais necessária quando algo acontece e esse algo aparentemente nos aborrece, algo que aparentemente nos transtorna. Começamos a avançar quando aprendemos a generalizar, quando nós somos capazes de tomar aquilo que aprendemos nesse laboratório da prática quieta e aplicar as ideias em situações estressantes.
Isso vai acontecer quase sempre à nossa vontade consciente. De repente, notaremos que as coisas que antigamente costumavam instantaneamente nos transtornar, não o fazem mais. Ou nos encontraremos a nós mesmos reagindo com amor, em vez de reagindo com raiva. Vocês já devem estar experimentando isso na vida de vocês, tá? A prática do livro de exercícios encoraja essa... Deixa eu ver como eu vou traduzir essa palavra aqui para ficar boa. Essa ampliação das lições em nossas vidas, ao nos pedir para nos lembrarmos do pensamento do dia sempre que algo que nos acontece nos aborreça. Ou melhor, que algo que nos aborreça aconteça. E isso traz a lição para fora do nosso laboratório e para dentro das nossas vidas. Esse é um tipo de prática expandida ou uma resposta à tentação, como Jesus a chama, e ela é vital se queremos que o curso faça uma diferença notável nas nossas vidas. Então, algo me aborreceu, eu vou lá. Nada do que eu penso significa coisa alguma. E outras. Ou o amor de Deus é o meu sustento. Como a gente praticou, né? 3. Nos trazendo paz. À medida em que a nossa prática do primeiro tipo continua, e então nós continuamos a responder aos transtornos, escolhendo experienciar a paz em vez de experienciar o transtorno, começamos a nos mover para um terceiro estágio. Começamos a trazer a paz conosco a qualquer situação. No segundo estágio, nós estamos reagindo a uma situação e escolhendo a paz. E aqui no terceiro estágio, nós estamos proativamente trazendo a paz conosco às situações estressantes e aos tumultos, curando as situações que nós encontramos. A nossa paz quieta foi estabeleceu um certo nível de paz interior dentro das nossas mentes. E agora nós trazemos essa quietude conosco à medida em que nos movemos ao longo dos dias. E isso não é feito evitando o estresse, o tumulto, nem buscando um refúgio de isolamento para você mesmo. Não, você vai para o mundo, você vai viver, né? Você vai fugir para as montanhas, mas não porque você vai viajar para Teresópolis. Você vai fugir para as montanhas da sua paz interior, que são os seus níveis elevados de consciência, tá bom? Nesse nível de desenvolvimento, terminamos com qualquer tentativa de isolamento monástico e estamos indo para o mundo e trazendo a cura para ele. Vocês lembram que várias vezes ao longo desses 3 anos que eu tô com vocês aqui diariamente, eu falo para vocês que para mim seria muito fácil viver uma vida monástica? Seria muito fácil ir para as montanhas e ficar lá dentro na caverna do Himalaia? Mas o que eu escolhi como desafio para essa encarnação? Fazer isso que ele está falando aqui. Não, eu vou para o mundo. Eu vou viver o meu conhecimento na prática. É muito mais difícil, né? Nós podemos nos retirar periodicamente para nos recarregarmos. Mas nós não mais tememos as situações
estressantes e os tumultos. Nós até mesmo ativamente buscamos situações nas quais a nossa mente curada possa levar a cura para as outras pessoas. 4. Nível 4 de prática, né? Ele está falando aí dos 5 níveis de prática. Então, o nível 4 é reconhecer a paz como parte de nós. Num nível mais elevado de quietude, nós começamos a tomar consciência de que a paz não é alguma qualidade ou condição que venha e vá. Em vez disso, ela é uma parte inerente dos nossos seres. A gente viu isso quando nós praticamos aquela lição de encontrar a paz dentro da minha mente, não foi? Muito bem. Tem umas 5 lições aí ou 6. Tomamos consciência de que a paz não é condicional. A paz não depende de condições. Ela é inerente à nossa natureza. A paz é aquilo que nós somos, né? A paz está na nossa mente certa, que está em conexão com Deus. Deus é amor, é paz, é sabedoria. No momento em que eu entro em conexão com o meu Criador, eu já estou em paz, tá bom? Nós nos identificamos com a paz. Dessa forma, nós nos identificamos com a paz simplesmente estando nessa paz. Então, nós trazemos a paz para cada situação na qual nós nos encontramos. Nós não mais precisamos ficar sozinhos ou fechar os olhos para sentirmos a paz. Nós somos a paz. Não mais, as condições ao nosso redor não afetam a nossa paz. Em vez disso, a nossa paz afeta as nossas condições. Então, nós estamos saindo de um nível no qual nós estamos deixando que o mundo nos afete para um nível no qual nós estamos afetando o mundo. Ok? O aprendizado está aumentando bizarramente, tá bom? E o 5º nível e último, a paz, ela é vista em todos os lugares. Lembrando que aqui nessa primeira revisão, nessa introdução, ele está falando de toda a sinfonia, como o Dr. Kenneth costuma chamar, do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Então, olha só o que está te acontecendo. Você não é mais o mesmo. Você fez o primeiro ano. Depois você passou para a metafísica do livro de exercícios, você fez o 2º ano. Depois você passou para a sua cura emocional, olhou para a sua criança interior e fez o 3º ano. E agora você está no 4º ano. No qual a gente está indo para um nível que é mais mental e mais espiritual. Que é o nível já preparatório para a sua ascensão. Tá? Então, a paz é vista em todos os lugares. No nível mais elevado, nós tomamos consciência de que a nossa presença física não é requerida para afetar nenhuma situação. Nós tomamos consciência de que não há limite para onde você esteja, de forma que a sua paz está em todos os lugares, à medida em que você é. Você é o quê? A paz. Esse é o estado da mente do professor avançado de Deus, ou o que em alguns círculos pode ser chamado de um mestre realizado, um mestre ascenso.
Tá, gente? Então não vão confundir isso comigo aqui não, tá? Não vão achar que eu sou uma mestra, uma professora avançada de Deus, não, porque eu não sou não, tá? Eu tô lá no início, tá? Esse é o nível do mestre que já tá consciente. Ele se trabalhou durante décadas, ou então ele veio pronto, como foi o caso do nosso mestre Jesus. Ele veio pronto. Se a gente acredita em Jesus, nós acreditamos que ele foi o Messias, ok? Mas também não se iludam, porque entre os 13 e os 33 anos, ele foi muito bem preparado para os 3 anos de pregação e para o encontro do destino dele, que era a lição final, a crucificação. A live, a mensagem da crucificação, está aberta aqui no YouTube, é só você procurar. Você pode assisti-la, tá? Eu diria para vocês que aquela live foi o vídeo mais forte que eu fiz no ano passado. Naquela live, nossa, eu senti aqui uma energia que foi uma coisa impressionante. Aquela live mexeu profundamente comigo, tá? Eu entrei comecei a dar a aula sendo uma pessoa e acabei outra, tá? Muito bem. Esse estado mental não mais habita num corpo, claro, porque ele transcendeu as limitações corporais. Então não vamos confundir uma pessoa estudiosa, uma pessoa que pratica há muito tempo, que é o meu caso, uma professora experiente, com esse mestre iluminado aqui, tá? Não vamos confundir. Pelo amor de Deus, tá bom? A visão ampla de onde o curso está nos levando pode ser muito encorajadora, à medida em que nos esforçamos com os níveis elementares. Olhe para o escopo do programa do curso, começando com um nível no qual a nossa paz ela é tão vulnerável que nós devemos fechar os nossos olhos e nos desligarmos do mundo, para nos movermos para transcendermos, em direção a transcendermos o mundo inteiramente. Nós podemos desejar estar no nível mais elevado logo agora, e eu vou fazer um comentário sobre isso, tá bom? Mas a coisa não funciona desse jeito. Você não pode pular as etapas, como o mestre Ken Wapnick frequentemente nos sinaliza. Não seja apanhado na armadilha de pensar: eu devo ser capaz de experienciar a paz em qualquer lugar. E por causa disso, recusar o apoio, recusar-se, ou melhor, recusar o apoio de estar sozinho, quieto e fechando os seus olhos. No início, esses arranjos, eles são necessários e mesmo são enfatizados no currículo de um curso em milagres. Não pense que você está sendo não verdadeiro com a sua compreensão mais elevada. Configurando uma estrutura formal para você mesmo. Talvez configurar um alarme para você se lembrar dos seus momentos de prática, escrever a lição em cartões e carregá-los com você, né? Que era o que eu fazia lá quando não tinha smartphone, lá em 98, quando eu comprei o curso, né? Eu escrevia os cartõezinhos e ficava carregando. Comprei aquelas fichinhas de arquivo, sabe? De cartolina. Eu acho que eu ainda tenho os cartõezinhos. Eu vou mostrar para vocês como eu fazia. Ou pedindo a um amigo para lembrar você e verificar com você se você está fazendo as lições. No início, quase tudo que ajudar você a se lembrar é útil, né?
Há umas semanas atrás eu postei para vocês a foto da minha agenda. Eu escrevo a lição do dia, no topo do dia, né? Depois, quando eu chego na segunda-feira, eu vou lá e escrevo sábado e domingo, tá? No meu trabalho, né? A estrutura, ela não vai durar. E ela não deve durar. Mas você precisa da estrutura no início para chegar onde ao ponto onde estar sem estrutura funcionará para você. Tente pular imediatamente para uma prática não estruturada e você vai terminar não praticando de forma alguma. Use a estrutura, mas não se apegue a ela. Não faça da estrutura um ídolo. A estrutura é como as rodas de treinar, rodinha de bicicleta, as rodinhas, né, de uma bicicleta, que eles chamam de rodas de treinamento, né? A gente chama aqui de rodinha no Brasil. Nem sei como é que se chama em Portugal, né? Às vezes a gente fala, não, a gente chama de rodinha em português, mas lá, em português lá da terrinha, português de Portugal é totalmente diferente. É necessário e útil, as rodinhas, né, elas são necessárias e úteis à medida em que você está aprendendo, mas elas são para serem descartadas assim que você tiver aprendido a se manter na posição correta por conta própria, né? Então, qual é o propósito dessa revisão? 1. Revisar as lições e, portanto, permitir que elas consigam chegar mais fundo dentro de você, consigam ir mais fundo. E também, e aí é um pouco do que eu falei, né? Ver o quanto elas estão relacionadas e como elas são parte de um sistema de pensamento coesivo ao qual elas estão levando você. Tá bom? Observações importantes. No início e no fim do dia, leia todas as 5 lições. Pratique uma lição em cada período de prática. Não precisa ser numa ordem em particular. Cubra cada lição durante o dia, pelo menos por uma vez. E, além disso, se concentre numa lição em particular que pareça mais atraente para você, né? Então, eu vou dizer para vocês qual é desse conjunto que eu gosto mais. É a 2. Eu tenho a dado tudo que eu vejo, o significado que isso tem para mim, tá? Então, olha só, ele vai fazer um comentário sobre essa lição. Então, eu vou ler de novo aqui em português. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu tenho dado ao que eu vejo todo o significado que tem para mim. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Esses pensamentos não significam coisa alguma, que eu também adoro. E eu nunca estou transtornado pela razão que imagino, que eu também adoro. Mas a minha favorita dessas 5 é: eu tenho dado ao que eu vejo todo o significado que tem para mim. Essa é que eu mais gosto, dessas 5, tá? Escolhe a que você mais gosta. Depois você me conta nos comentários. Aí ele diz assim, comentário. Note que não nos é pedido para simplesmente lermos essa revisão. Temos que passar um tempo de manhã e à noite, revisando todas as 5 ideias. E passar pelo menos gastar 1 ou 2 minutos, ter um período, né, de pelo menos 1 ou 2 minutos de prática durante o dia para cada uma das 5. Esses 5 períodos de prática entre a manhã e a noite são o mínimo. Provavelmente, isso vai tomar a você planejar uma agenda, né, para esses 5 períodos aí no ínterim, entre a sua manhã e a sua noite. E o tempo de planejamento, ele vale o esforço. Em segundo lugar,
Note que essas instruções práticas, elas se aplicam a todas as 10 lições que serão revistas pelos próximos 10 dias. Os comentários das 5 lições, dados na lição 51, as ligam, as unem de forma tão clara que apenas um pequeno comentário é necessário aqui. Como a introdução a essa revisão diz na sua última sentença, a ênfase dessa revisão está no relacionamento entre as ideias e a coesão do sistema de pensamento inteiro que está sendo apresentado. O sistema de pensamento do ego, para a gente se desfazer dele, e o sistema de pensamento do Espírito Santo, tá? Se você olhar para elas juntas, há lições nesse tema aí de desapegar, deixar ir, né? E essas palavras aí de desapego, de deixar ir, elas aparecem ou alguma variante delas em 4 dessas 5 revisões, tá? Nessas primeiras 5 lições, nós estamos sendo solicitados a deixarmos ir. 1, aquilo que vemos. 2, a minha favorita, os meus julgamentos. O significado que esse telefone tem para mim, ele é baseado na minha experiência. Ele é o meu julgamento. Se você pegar esse telefone, provavelmente ele tem muito pouco significado para você. Talvez até se eu falar para você, você quer esse telefone? Você fala, não, eu não. Eu tenho um iPhone 15 e esse aqui é um iPhone 7. Né? Você fala, não quero para nada. No entanto, para mim, ele é o meu xodozinho. Né? Então, eu tenho dado a tudo que vejo o significado que tem para mim. Tá bom? 3, eu tenho que deixar ir a minha compreensão. Porque, na verdade, a minha compreensão é a compreensão do meu ego. Irkit. Não quero mais. 4, eu tenho que deixar ir os meus pensamentos. E são pensamentos do ego. Irkit. Não quero mais. E eu tenho que deixar ir o meu sistema de pensamento. O atual sistema de pensamento que eu pratico é o sistema de pensamento do ego. Irkit. Não quero mais. Então, olha só, eu não quero mais o que eu vejo, eu não quero mais os meus julgamentos, eu não quero mais a minha compreensão, que é falha, errada. Eu não quero mais os meus pensamentos, eu não quero mais o meu sistema de pensamento. Aí ele continua. O que nós vemos, entre aspas, no sentido normal da palavra, não é nada. Nós precisamos tomar consciência da sua falta de significado e deixá-lo ir, de forma que a visão possa assumir o seu lugar. A visão crística. Eu quero encontrar o Cristo em mim, já que você é megalomaníaca. Somos todos. Todos que estamos aqui somos megalomaníacos, porque queremos encontrar o Cristo em nós. Queremos conhecer os pensamentos de Deus. Como diria Einstein, nada mais nos importa. Precisamos tomar consciência, nós não estamos, na verdade, vendo as coisas. Em vez disso, nós estamos vendo os nossos julgamentos sobre as coisas. Se nós quisermos a visão, nós teremos que tomar consciência de que os nossos julgamentos não são válidos e cessar de deixá-los governar a nossa vista. Se nós julgamos equivocadamente, claramente fizemos isso porque compreendemos mal. Seguramente também... Não, deixa eu ler de novo. Se nós julgamos equivocadamente, seguramente nós também compreendemos mal. A nossa compreensão, entre aspas, das coisas não está baseada na realidade, mas sim está baseada nas nossas próprias projeções. Mas nós podemos escolher trocar
nossas compreensões equivocadas pela compreensão real, com base no amor, em vez de com base no julgamento. Da mesma forma como que nós vemos, os nossos pensamentos conscientes não têm nenhum significado, carecem de significado real. Nós precisamos aprender a deixá-los ir, junto com as percepções baseadas no julgamento. Há pensamentos de raiva e ataque. Ver todas as coisas como os nossos inimigos, né? Ver todas as coisas como os nossos competidores. Esse fulano veio aqui para tirar de mim o que eu tenho, né? Esses pensamentos que estão separados de Deus requerem constante justificação. E o nosso aborrecimento não é mais do que uma tentativa de justificar a nossa raiva com o mundo e os nossos ataques sobre o mundo. Os nossos pensamentos de ataque sobre o mundo. As minhas críticas, os meus julgamentos, as minhas zangas, as minhas exigências. Sempre que eu tiver em exigência em relação a alguma coisa, em algum relacionamento, a alguma pessoa, essa exigência é um pensamento de ataque. Vou dar um exemplo. Se você me amasse, você ia jantar na casa da mamãe comigo hoje. Isso é um pensamento de ataque. Na verdade é mais do que um pensamento, porque eu já verbalizei e o coitado do homem já vai ter que ir. Porque senão a minha conclusão é de que ele não me ama. Olha que louco. Agora, olha a diferença. Meu amor, eu adoraria que você me acompanhasse hoje para jantar na casa de mamãe. Mas se você não quiser ir, eu posso compreender. Quando o meu amor vier dizer para mim que eu tenho que ir com ele no cinema, ver aquele filme de porradaria, eu vou falar, não, eu prefiro ficar no salão de beleza. Tá bom? E todos foram felizes para sempre. Tá bom? Muito bem. À medida em que lemos essa revisão, que é escrita na primeira pessoa, poderemos querer lê-la em voz alta e ver como nós ressoamos com ela. Então, leia em voz alta para você mesmo essa revisão, tá? Eu estou realmente disposto a deixar ir aquilo que eu vejo, os meus julgamentos, a minha compreensão de tudo, os meus pensamentos e também o meu próprio sistema de pensamento? Eu posso dizer verdadeiramente, eu estou disposto a deixar tudo isso ir? Eu sei que você está. Que você está aqui comigo pelo 4º ano. Então você está, tá bom? 48 minutos de vídeo e eu ainda não falei nada do que eu queria falar. Vai ficar tudo para amanhã, né? Então, revisão para o dia de hoje, as ideias. 1. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. 2. Eu tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim. 3. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. 4. Esses pensamentos não significam coisa alguma. 5. Eu estou transtornado, nunca estou transtornado pela razão que imagino. Lição 51, tá? Eu tinha texto para ler, mas eu vou optar por terminar o vídeo aqui rapidinho, lendo os comentários que vocês fizeram comigo ontem. Agradeço muito pelos comentários, eu sempre adoro ler os comentários, tá? Então tem 3 comentários aqui que eu quero ler para vocês. O primeiro comentário é o da Ingrid Ritter. Eu amei o comentário. Ingrid, obrigada. Incrível. É o 4º ano que estou fazendo as lições, mas parece que somente este ano estou sentindo a grandeza dessas lições. Gratidão, querida professora Jaque. Para mim também. É sempre a primeira vez. Lembrem-se que o ensinamento da espiritualidade ele é circular. Nós
evoluímos espiritualmente revisitando os temas das nossas vidas, numa espiral ascendente. A escada ascensional, ela é em espiral ascendente, ela é uma espiral ascendente. Por isso que a gente repete as lições todo ano. Você é livre para não repetir. Eu opto por repetir. Porque a cada ano vem uma nova compreensão, vem um novo ponto de vista. Por isso que eu gosto de selecionar novas literaturas. Pra gente, também é bom, né? Então lembre-se, se você estiver hoje enfrentando um problema com uma pessoa diferente, mas que é um problema antigo, não se revolte. Entenda que você evolui numa espiral. Você vai ter que dar a volta de novo e enfrentar aquele problema de uma maneira mais suave. O nosso mapa astral, ele é uma mandala circular. E os planetas ficam dançando lá em volta de 12 áreas da sua vida. E é assim, isso se repete todo ano. E eu tô falando do ano porque é a nossa escala de medida do tempo, né? O ano, por exemplo, dos antigos maias, ele era medido de uma forma diferente, da maneira como a gente mede o ano normal do calendário gregoriano. O calendário maia é totalmente diferente do calendário cristão. O calendário judaico, ele é diferente do calendário cristão também, tá? Então, a Ingrid botou também um outro comentário, ela falou assim: amo os Salmos 23 e 91. Me emocionei muito ao ouvir o Salmo 23 nessa lição. Que bom, meu amor, foi o Espírito Santo que mandou eu ler para vocês, tá? Aí, a Cecília, ela botou a seguinte mensagem que eu adorei. Fala sério, mestra, nesta lição não fica pedra sobre pedra. Se internalizá-la de verdade, você acaba com muitas inseguranças, dificuldades e depressão. Perfeito. Como é que você vai ficar deprimido repetindo 1 milhão de vezes por dia, o amor de Deus é o meu sustento? Não tem como. Aí, a Denise Helena botou assim: faço as palavras da Ingrid as minhas, a primeira, né, do nível de compreensão. Parece que esse ano eu devo ter subido um pouco a minha percepção sobre as lições. Eu diria que não é a sua percepção, não, é a sua compreensão, tá? Porque eu não vou usar aqui o verbo perceber, porque senão a gente cai num equívoco com relação à nomenclatura do curso. O máximo que a gente pode usar é que você está percebendo mais verdadeiramente as lições, tá? A cada dia fico de boca aberta. Parece que elas estão conversando comigo, me dizendo que preciso escutar, o que eu preciso escutar no momento certo. Eu percebo que quando não me preocupo com as coisas, elas se manifestam para mim. Quando você entrega a Deus. Na verdade, você se preocupa num primeiro momento, mas depois você entrega as suas preocupações a Deus. Talvez eu esteja confiando mais na vida e em Deus nesse momento. Perfeito. Mas quando me preocupo com algo como o dinheiro e relacionamentos, eles simplesmente desaparecem da minha frente. Fato. Aí, a Nilza botou assim: gratidão diária, amada. Você está iluminada a cada dia. Lição estupenda. Obrigada, Nilza. Te amo. A Eneida botou assim: você está certíssima. Eu tive e ainda tenho momentos nos quais, se fosse possível, eu recolocaria o meu filho Igor dentro da minha barriga para lhe dar segurança. Mas eu também tive que ser confiante e empurrar o Igor para determinadas situações. Vamos ver que o Igor é sortudo, né? Porque com uma mãe estudando um curso em milagres, né? É tão bonitinho que os pixies da Eneida, quem faz é o Igor, né? Nesta encarnação, eu e o meu filho vivenciamos uma vida na qual tivemos que viver sem a presença do pai dele. E financeiramente tivemos pequenas contribuições da parte do pai dele. Mas Deus recompensou e o meu filhote conseguiu fazer um curso superior. Muita gratidão por tudo. Muito bem. Um dia a gente vai fazer uma live sobre pais ausentes, tá bom? Vamos ver o que está metafisicamente escondido
por trás da experiência de um marido ausente, um pai ausente. E aí, por fim, vem o Marco Túlio, né? Que eu não resisti, tive que responder ele. Ótima aula, professora. O meu salmo preferido é o 23. E eu rezo ele quase todos os dias. Só que eu pulo a parte. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Pois se aceito a ideia de que tenho um inimigo, então também sou um inimigo de alguém. Muito obrigado, beijos, corações azuis. Aí eu respondi, kkkk, estudante raiz Gilcem, beijos. Mas Marco, olha só, vamos ver qual é a metafísica de prepara para mim um banquete à vista dos meus inimigos? Qual é a metafísica disso? Eu vou pedir a você, Marco Túlio, a você que me assiste, que dê um pause nesse vídeo. Reflita por uns 2 ou 3 minutos. Do que o rei Davi estava falando? Preparas para mim um banquete à vista dos meus inimigos. Quem são os meus inimigos? Os meus pensamentos egóicos, os meus defeitos de caráter, os níveis inferiores de consciência, a culpa, a vergonha, o medo, a apatia, o desejo, o orgulho, a pobreza, sobre a qual falamos ontem, o sistema de pensamento do ego, a crença na separação, o princípio da escassez, a crença de que eu sou incompleto, de que algo me falta, o pecado da idolatria. Então, o meu poder superior, ele prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos, porque eu decidi olhar os meus inimigos no olho e falar, eu escolho agora não permitir que vocês dominem a minha mente. Eu sou o senhor da minha mente. E eu escolho entregar a minha mente a um poder superior a mim. Então, uma escritura sagrada não pode ser interpretada de forma literal. Então, você pode, a partir de hoje, se você se sentir confortável, falar que o teu senhor, que é o teu pastor, ele prepara um banquete para você à vista dos teus inimigos. Nós nunca vamos desrespeitar os nossos inimigos. Nós nunca vamos subestimá-los. Nós nunca vamos subestimar o poder do sistema de pensamento do ego, que é insidioso. Mas vamos nos banquetear ao lado de Deus nosso Pai, do nosso poder superior, olhando para eles diretamente no olho. O meu inimigo sou eu mesma. Eu sou a minha maior inimiga. Quando eu me maltrato, quando eu me ataco, quando eu me critico, mas também quando eu crio, porque sou eu que estou criando, os meus inimigos do lado de fora. Os meus inimigos estão vindo para me obrigar a sair da minha zona de conforto, para me obrigar a vencer os meus defeitos de caráter, para me obrigar a desenvolver as virtudes que eu ainda não tenho, que eu ainda não desenvolvi. Então, é disso que o rei Davi estava falando no Salmo. Tá bom, meus amores? Então, quase 1 hora de vídeo, cruzes, mas o texto era grande. Amanhã a gente comenta o outro texto do Dr. Hawkins que eu quero falar com vocês e continuamos na nossa jornada ascensional. Tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.